Olá, meus queridos alunos, mais uma vez a professora Eliane Marigonda, aqui com vocês, trazendo um pouquinho de uma conversa que eu acredito que pode ser bem nutritiva para a nossa alma, quando a gente se põe na permissão de olhar para alguns pontos que a gente vai colocar aqui hoje, que eu vou colocar aqui para vocês e espero que seja de contribuição. Hoje eu trouxe um tema e justamente é estar na permissão. O que é estar na permissão? Quando a gente chega num grau de consciência e pensando que é a consciência é a nossa habilidade de estar presente em todo momento da nossa vida, sem julgamento, nem julgamento com relação a gente mesmo, nem com relação ao outro, né? Porque a gente tem o vício da polaridade. O que é o vício da polaridade? A gente funciona muito a partir de polaridade, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. E esses pontos de vista, né? Porque são pontos de vista de o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Porque cada um traz uma bagagem, traz uma história, uma crença, seja familiar, seja no meio em que a pessoa vive. E a partir disso vão se formar nela alguns pontos de vista, justamente com relação à polaridade. A polaridade é uma forma cruel de a gente estar, né, na polaridade. Porque eu fiz até umas anotações que eu nem quero perder esses pontos que a gente pode colocar, né? A polaridade, ela nos impede de ver as coisas como realmente são. E porque a verdade tem muito sentido para cada um, que é verdade para cada um, porque tem a ver com funcionar através de crenças, julgamentos, pensamentos, sentimentos e emoções. Então, quanto mais a gente traz para a consciência como a gente funciona, a gente vai entender o porquê a gente funciona desse jeito e também vai poder entender como o outro funciona. E isso vem a partir da consciência. E a consciência, ela não julga nada, ela inclui tudo. Um ser consciente, ele inclui tudo. Por quê? Porque tá tudo certo como tá. Então, a gente se coloca onde a gente tá, ninguém coloca a gente onde a gente tá. A partir de escolhas que a gente fez na nossa vida, a gente chega onde a gente tá. Que a gente pode expandir um pouquinho mais esse ponto de vista. De que a consciência inclui tudo. É entender que como nessa realidade que a gente vive muito a partir dessa realidade, dessa polaridade, do que é bom, do que é mal, do que é certo e que é errado. Uma forma cruel da gente viver. Porque quando a gente vive na polaridade de certo e errado, bom e mal, a gente exclui. E aí, se a gente exclui, a gente não está na verdadeira consciência. E estar na permissão é estar olhando de uma forma a permitir que o outro funcione, às vezes, do jeito que ele acha que é certo. Por quê? Porque eu acabo entrando muito em funcionamento do que eu acho certo para mim. Quando eu acho que eu tenho que funcionar dessa forma, eu vou me agarrar a pontos de vistas que eu vou querer provar que isso está certo. E quando eu tento provar que isso está certo, eu vou querer impor o outro que o que funciona para mim tem que funcionar para ele, e aí que são os grandes conflitos. E a gente acaba não vivendo em paz. E a gente estar vivendo em paz é aquela frase que eu acho muito bonitinha e ela é muito coerente, tá? Você prefere ser feliz ou ter razão? Porque o que a gente vê muito dos conflitos de relacionamento, ou seja, com as pessoas próximas, no trabalho, qualquer meio em que a gente vive, quando a gente vê que a pessoa ela quer impor para o outro o modo de vida dela, a gente vê então que ela não vive em paz e não dá paz para aqueles que estão em volta das pessoas. E eu sempre falo nas aulas, né? Todo mundo quer paz, mas ninguém quer ser pacífico.
E o que é ser pacífico? É não brigar por nada? Não, não é não brigar por nada. Nós temos nossos direitos e temos os nossos deveres. E para que as coisas funcionem de uma família, de um jeito que o sistema, né, alguns sistemas funcionem de forma mais harmônica, a gente vai se adequando, mas isso também não quer dizer que a gente tem que se alinhar e concordar ou resistir e reagir. Então, o que é isso, alinhar e concordar, resistir e reagir? Muitas vezes as pessoas chegam pra gente e colocam o ponto de vista dela, né? A partir da verdade dela, da realidade dela, das crenças, dos pensamentos, os sentimentos e as emoções dela. Então ela vai lá e fala pra você: não, tá errado, você não devia fazer dessa forma. Não funciona desse jeito. Não funciona para quem? Para ela, mas ela vai colocar para você. O que você vai fazer? Você vai alinhar em concordar. Então, se ela falar assim, você não faz nada direito, você não tem habilidade nenhuma, você não presta para nada, alguma coisa do tipo. E aí você alinhando e concordando, você vai comprar o ponto de vista dela, né? Ela fez às vezes um recorte de um contexto, de uma situação, e ela colocou isso para você numa conversa, às vezes o que você disse para ela, e ela colocou isso para você. Não, você é trouxa, você fez assim, fez assado, você devia fazer assado e cozido. E aí você se alinhou e concordou. Ah, poxa, é mesmo, né? Nossa, realmente, eu sou uma trouxa, eu sou uma boba, eu fui fraca. Você se alinhou e concordou. A partir desse momento, você vai gerar toda uma bioquímica no seu corpo, lembra das aulas da bioquímica da emoção, que vai favorecer então o seu estado de tristeza, o seu pensamento acelerado com relação àquilo, você vai começar a justificar tudo o que não dá certo, né? Na sua vida, ou o que não está funcionando bem para você. Você comprou aquele ponto de vista e se alinhando e concordando, você vai entrar naquela vibe, né? Naquela onda daquela pessoa e vai a partir disso justificar tudo que você não está conseguindo de êxito na sua vida. Se você está numa conversa com uma pessoa e ela coloca o ponto de vista dela, a verdade dela, o que funciona para ela, e você começa a resistir ou reagir àquilo, por quê? Porque na verdade você vai dizer: não, você está errada, eu estou certa. Porque funciona assim, você tem que fazer assado, cozido e tal. Você então está brigando, reagindo, né, ao que ela disse, de forma que você quer provar que você tem razão. E aí vai virar uma guerra, porque ela tem um ponto de vista dela, você tem o seu ponto de vista, e no fim vai se chegar ao quê? É uma briga, e às vezes não vai se chegar a lugar nenhum, a não ser o mal-estar, uma sensação de guerra dentro de você. Você também vai gerar toda uma bioquímica com relação àquilo, vai liberar muito cortisol, adrenalina, e pode chegar até a vias de fato com relação àquilo. Tem muita gente, né, que acaba a vias de fato, que é a violência física, por exemplo, mas pode chegar a uma violência verbal e dali palavras lançadas, né? Palavras faladas são às vezes flechas lançadas, que aí pode gerar no outro todo um mal-estar. Por quê? Porque você quer provar que você tem razão. Se a gente coloca isso para consciência, entende que ela deu só o ponto de vista dela, ok? Você não precisa se alinhar e concordar ou resistir e reagir. É só o que ela acha que funciona para ela, o que é certo na realidade dela, no mundo dela, funciona dessa forma, na cabeça dela, no mundo dela. Ok, você não precisa comprar esse ponto de vista. Você não precisa se alinhar ou concordar, reagir ou resistir. Tá tudo certo, é só você ficar na permissão dela ser como ela é. E você ficar na permissão de olhar para aquilo, né? O que tá certo sobre aquilo? Ou
o que funciona para você sobre aquilo. Só ficar na consciência. E se aquilo não funciona, se não faz sentido para você, ok, você fica com o seu ponto de vista se estiver funcionando para você. Porque muitas vezes a pessoa pode trazer um ponto de vista para você que, uau, você vai ficar no espaço de consciência, tipo assim, o que está certo sobre o que essa pessoa me trouxe, que faz sentido na minha vida, o que eu posso utilizar que vai funcionar melhor. Então você ficou na permissão de olhar para aquilo e de repente, se fizer sentido para você, você se põe na permissão de experienciar ou experimentar aquele ponto de vista, sem se alinhar e concordar, sem resistir e reagir, então sem brigar por conta disso, né? E de repente testa, só simples. Testa, puxa, uau, funcionou, foi contribuição aquilo que a pessoa me trouxe. Olha, fez sentido, né? Na minha realidade isso está bem funcionando. E ok, mas você não precisou concordar com ela naquele momento e nem reagir e nem brigar com ela. E isso, gente, tira um peso das costas, porque as pessoas estão funcionando muito no resistir e reagir. Então a gente vê muito as coisas que acontecem por aí, a pessoa assiste um conteúdo, seja ouve no rádio, assiste na televisão, leu em algum lugar, e aí ela se põe completamente resistindo àquilo. Então a gente vê os posts, né, que as pessoas fazem, qualquer coisa que acontece, as pessoas acham que tem obrigação de se alinhar, ou concordar, ou reagir e resistir. Então é aqueles posts concordando totalmente com aquilo, comprando aquela verdade, que às vezes pode funcionar para o outro, ou aqueles posts reagindo, resistindo, esbravejando, xingando, colocando um potencial energético naquela situação, de forma que a tendência é ela vibrar aquilo. Ela entra numa resistência, ou no querer ter razão, ou querer impor a verdade dela, ou atacar. A gente vê muito isso, os ataques, né? Nas mídias, ela coloca tanta vibração naquilo, começa a vibrar naquela frequência, e nós somos seres frequenciais, vibracionais, que ela vai atrair do universo mais daquilo. A gente sempre vai atrair mais do mesmo. Então, o que a gente tem que fazer de diferente para ter uma realidade diferente? Porque a gente observa que as pessoas ficam no trauma, no drama, dia após dia, falando a mesma coisa, a conversa é a mesma, mas o que ela está fazendo para modificar aquilo? Porque o nosso futuro é o que a gente faz agora. Agora é o que está criando o nosso futuro. E muitas as pessoas vivem no passado, criando o que? Esse presente dela está ligada ao passado. Ela não modifica. Se você olhar, ela está sempre falando a mesma coisa, seguindo os mesmos padrões. Por quê? Porque ela não se permite, então, né, estar na permissão, ela não se permite olhar diferente para aquilo e modificar a partir do conhecimento e do autoconhecimento. Então, se você vive no passado, o que você cria no seu presente? O que você cria no seu futuro? Você cria no seu futuro mais do seu passado. Quem vive no passado cria um futuro ligado ao passado. Então nada muda, fica sempre na constante. E a culpa é de quem? A culpa, né, não é culpa, mas quem cria, né, de quem é, vamos mudar o nome de culpa para responsabilidade. De quem é a responsabilidade? Da gente. É a gente que está criando mais do mesmo. Então o que você quer criar? O que você quer fazer diferente? Começa a fazer hoje o diferente. Observar, você se permite modificar
a sua forma de ver os acontecimentos da sua vida. Então, lembra, não é o que acontece com você, é como você reage ao que acontece com você. Por quê? Porque no seu mundo, né, você criou um mundo ali. No meu mundo, eu tenho que resistir e reagir, eu tenho que ser reacionário, eu tenho que dar minha opinião sempre. Então, aconteceu alguma coisa, a pessoa já está lá postando, somos todos isso, somos todos aquilo. Aconteceu agora. 5 minutos depois de algum acontecimento, a pessoa já está colocando hashtag somos tal. Ela já comprou aquele ponto de vista como total realidade, ok? E às vezes, quando a gente vai olhar, né, para o que é certo e o que é errado, porque toda moeda tem dois lados, e a gente, quando a gente imediatamente após um acontecimento já se coloca num ponto de vista fixo, a gente nem deu chance para trazer consciência o que daquele acontecimento tem realidade. O que funciona para você e o que não funciona. Né? O que tem de verdade, ou não é de verdade, mas de contribuição para você estar se alinhando e concordando com aquilo. E imediatamente após o fato, você já está dando sua opinião, ok? E depois você pode ver que os fatos podem mudar ou outros pontos de vista podem vir e você falar, poxa vida, né? Eu me alinhei, concordei com aquilo, ou resisti e reagi àquilo, e na verdade tem outros pontos de vista para ser visto. Quando um ser está muito na consciência, ele chama isso para entender o que está certo sobre isso que acontece, né? Que consciência eu preciso nesse momento sobre esse fato. Aí você para pensar e vai vendo o que está funcionando ou o que não está funcionando para você. Então, a conversa nutritiva de hoje é você ficar na permissão de olhar tudo que chega até você, seja por que via vier, se colocar no espaço de consciência, se perguntar que consciência realmente você quer aqui. Será que um ser consciente ele julga ou ele inclui? Porque ele pode incluir até mesmo uma coisa que não tá, ele acredita que é, por exemplo, uma mentira. Né? É uma mentira em que contexto? Aquilo serve para aquele contexto? Serviu para aquele contexto? Você se permitiu olhar para aquele contexto? Né? E aí você fica nesse espaço de consciência que vai trazendo aos poucos o que está certo sobre aquilo que você não tinha observado ou notado. Porque às vezes até mesmo a mentira em determinado momento ela serviu para aquele contexto. E se você como um ser consciente olhou para aquilo e trouxe consciência para aquilo, você vai achar o porquê daquilo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Por exemplo, e eu já falei isso várias vezes nas aulas, já trouxe vários contextos de o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Mas, por exemplo, o Thomas Edison, né, ele teve muitas invenções ao longo da vida, e uma delas que mais a gente conhece é a invenção da lâmpada elétrica. Quando ele era pequeno, ele tinha uma dificuldade, ele era limítrofe com relação ao acompanhamento dos coleguinhas de classe. E a escola se reuniu lá e mandaram uma carta para a mãe do Thomas Edison dizendo que eles estavam desligando ele, né, da escola porque ele não tinha capacidade de acompanhar. Não foi com essas palavras que eles devem ter falado, mas de alguma forma falando, né, se fosse numa forma coloquial, um jeito rude de falar, né, que seu filho é burro, não acompanha, então ele não pode ficar nessa escola. Já era o bullying, né? Lá naquela época. E a gente vê muito isso ainda hoje. Mas o que acontece? A mãe dele mentiu para ele, dizendo que aquela carta que chegou lá é que ele era muito inteligente, né? Eles não davam conta de ensinar, porque ele era muito inteligente
para a média da classe dele. E, portanto, ela começou a ensinar ele em casa, a alfabetizar e ensinar o que era necessário em casa. Já era o homeschooling, né? Naquela época. Ela estava bem do que muitas mães estão sentindo na pele agora. Mas ela então começou a fazer a educação formal dele em casa. E ele se tornou o que ele se tornou para a humanidade aí com centenas, né, de invenções dele. Então, naquele momento, aquela mentira foi ruim, foi boa, foi certa, foi errada? Se a gente olhar, naquele momento serviu para aquele contexto e tá tudo certo como tá, ok? Então, se a gente se observar muito, se a gente está resistindo e reagindo e virando guerra na nossa vida, porque a pessoa chega e a gente quer de qualquer forma colocar o nosso ponto de vista como verdade, você vai viver em guerra, liberando uma química, um churume dentro do seu corpo que vai trazer um estado de doença ou de sintomas para você. E aí tá na sua mão como você quer estar, né? No estado de saúde ou no estado de doença. E se você ficar também alinhando e concordando, vai acontecer a mesma coisa, porque às vezes se você alinhar ou concordar com aquilo que tá te fazendo ficar se sentindo mal, te levar para baixo, fazer você ter pensamento repetitivo com relação àquilo, o que faz você não ter bons resultados porque você se alinhou e concordou que você não consegue, que é difícil. Lembra que o cérebro não entende. O cérebro, para o cérebro, o que você pensa é uma verdade para ele. Ele vai fazer de tudo para comprovar aquilo que você acredita, a sua crença. O seu corpo todo vai ficar disponível para isso e o universo vai mandar mais do mesmo o tempo todo, porque você funciona desse jeito e o universo quer sempre que você esteja funcionando do jeito que você acha que é para funcionar. Então ele te manda mesmo, peça e receberás. Peça e receberás. Se você está o tempo todo na crença de que você não é merecedor, até isso, né? Que você não consegue, que é difícil, que todos estão contra você, que o mundo, o governo, as pessoas, todo mundo está contra você, você está certo, né? Que o universo ele vai enxergar a sua energia, a sua vibração e ele vai mandar mais do mesmo para você. Bom, então a conversa aqui é para a gente expandir um pouquinho o olhar para os nossos pontos de vista, para a nossa polaridade, né? Se perguntem realmente, né, em que polaridade você quer viver. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Ok? Então tem que começar a ver o que funciona para você, mas que te leve além, que te leve para resultados de te manter num estado de felicidade maior. Então se pergunte, quando as coisas acontecerem, você vê alguma coisa, se pergunte, né? O que está certo sobre isso? Que consciência se requer nessa situação? Então eu vou fechar com um conto de um camponês, eu não sei se é budista esse conto, eu não me lembro a referência. Eu sei que eu gravei o importante, que é a lição que veio a partir desse conto. Um camponês de uma determinada região do planeta, que eu não sei qual é, ele tinha lá no sítiozinho dele lá, né, cavalos. Na verdade, ele tinha um cavalo nesse sítio. E o cavalo dele fugiu. A cerca estragou, o cavalo fugiu, ok? E quando o cavalo fugiu, os vizinhos dele, do sítio ali, da localidade dele, falaram: Nossa, seu João, vamos colocar o nome dele de João, que fica mais perto da gente aqui. Nossa, seu João, que azar, né? O seu cavalo fugiu. E agora, né? E aí o seu João, usando a ferramenta, né, da permissão e da consciência, se permitiu pensar, talvez, azar, sorte, quem sabe, né? Então ele não alinhou e concordou, ele não resistiu nem reagiu.
deixou na pergunta. Passado 2 dias, o cavalo dele voltou para o sítio. Só que voltou trazendo mais 9 cavalos. Vieram 9 cavalos junto, de algum lugar que esse cavalo foi passear. E vieram todos. Entraram no sítio dele, ele cercou o sítio, ficou com aqueles cavalos lá, e aí, né, os vizinhos, as pessoas vieram. Nossa, seu João, que sorte que o senhor tem, né? Seu cavalo fugiu e olha só, trouxe mais 9 cavalos, agora o senhor tá com 10 cavalos. O senhor tinha um, agora tem 10 cavalos, né? E aí o seu João olhou para aquilo e falou: Nossa, talvez, né? Azar ou sorte. Quem sabe? E passaram alguns dias, o filho do seu João começou então a domar aqueles cavalos que eram selvagens e começou a domar os cavalos. Nessa atividade de domar os cavalos, ele caiu de um dos cavalos selvagens e ele quebrou as 2 pernas. E aí foi aquele bafafá de novo, né? Os vizinhos e o pessoal da localidade falaram: Nossa, seu João, que azar que o senhor tem. Você vê, o seu cavalo fugiu, voltou com mais cavalos, mas olha agora, o seu filho foi domar, caiu e quebrou as 2 pernas. Que azar, seu João. Seu João olhou para aquilo novamente, estando na permissão e na consciência, né? Saiu da polaridade do que é certo e errado e falou assim: talvez azar ou sorte, talvez, né? E passado alguns dias, o exército daquela localidade, né, daquele país ali, começou a recrutar todos os homens dos vilarejos, das localidades, de todo local, enfim, para lutar na guerra, porque tinha estourado uma guerra nesse país e os homens tinham sido convocados para lutar na guerra, né? O que aconteceu na hora que foram convocar os homens que estavam em condições de servir ao país. E o filho do seu João não foi mandado para a guerra. Aí, novamente, todo mundo chega e fala: Nossa, seu João, que sorte que o senhor teve, né? Olha aí, o cavalo fugiu, voltou com o cavalo, seu filho quebrou a perna, mas olha, porque ele tá com a perna quebrada, ele não foi servir o exército. Com risco, então, talvez de morrer lá no fronte. E aí, o seu João novamente olha para aquela situação e fala assim: talvez. Ou seja, se a gente se colocar num espaço de permissão de consciência, a gente pode olhar tudo como um interessante ponto de vista, ok? Porque é um interessante ponto de vista, tudo, o seu e das outras pessoas, porque os pontos de vista podem ser modificados a partir do ponto onde eu estou. Se eu estou daqui olhando uma situação ou uma coisa, né, eu posso ver só a frente da coisa. Se eu estou de lado, vou ver só a lateral da peça ou da situação. Então, tem vários ângulos, vários pontos de vista para serem olhados da mesma situação. Então, se a gente está no espaço de consciência, a gente pode ver todos os lados dessa situação, desse objeto, do que for. E a partir disso, ver quanta contribuição pode ser para você. Então, quando aquela pessoa chegar e colocar o ponto de vista dela sobre determinada situação, você só pode olhar para aquilo, ficar no espaço de consciência e falar assim: uau, interessante ponto de vista. Às vezes eu nem tinha pensado, mas também não precisa alinhar e concordar, resistir ou reagir, ok? Você só vai olhar para aquilo e vai ficar. Que consciência requer aqui, ok? E pode falar para a pessoa: interessante ponto de vista que você trouxe esse ângulo. Eu não tinha pensado nisso, mas ok, entende? E aí vocês vão ficar muito leve. Funciona muito, no meu ponto de vista, no meu interessante ponto de vista, o que funciona bastante e que nos permite estar numa condição de estar mais leve, mais feliz, né, do que eu ter que colocar o meu ponto de vista como sendo a verdade absoluta. Ok? Então, espero ter sido contribuição para vocês.
nessa nossa conversa nutritiva aqui, que é para a gente nutrir a nossa alma de coisas que nos deixem leve, que nos deixem feliz, que nos coloquem no mundo de uma forma mais livre de ser a gente, de uma forma mais consciente, ok? Então, se vocês gostaram da aula, coloquem aí algum comentário, que eu sempre respondo, né, para o pessoal que coloca algum comentário. E se vocês tiverem alguma dúvida também, põe lá, né? Ou me chama no WhatsApp e a gente pode conversar também sobre isso, ok? E aprofundar um pouquinho mais nossa conversa, para quando a gente se vê presencialmente, a gente poder trocar bastante figurinha e ver o que vocês conseguiram a partir desse olhar, o que fez sentido e o treino disso, experienciar isso, o que trouxe de leveza para a vida de vocês, ok? Então, um grande beijo no coração de vocês e até mais. Um beijo.